Olá, convosco em mais um episódio do podcast Pais com Rede. Hoje quero falar com vocês sobre aqui a questão da ordem, da ordenação e da colaboração. O facto de nós como pais, desde muito cedo que criamos a relação com os nossos filhos através de um controle muito feito através da nossa presença. Assegurávamos sempre que todas as tarefas eram feitas, desde lavar as mãos, lavar os dentes, deitar, o vestir, até a questão do obrigado e do por favor, eram ditos e eram cumpridos quando nós lembrávamos ou quando nós exercíamos a nossa autoridade, o nosso controle. E de certa forma esperávamos que com essa prática, com esses exemplos, quando eles chegassem à adolescência, que tivessem todas as regras apreendidas de certa forma e também que cumprissem de certa forma direitinho tudo aquilo que nós tínhamos construído e tínhamos controlado desde muito pequeninos. E com grande frustração e também com algum desespero, claro que isso não acontece e nós sabemos, eu como mãe também sei na relação que mantenho com algumas famílias, dessa ansiedade que é provocada quando eles deixaram de fazer aquilo que era exigido através do nosso controle. É certo que na verdade houve coisas que eles deixaram fazer até pelo próprio crescimento, a questão de morder, por exemplo, a questão de trepar, subir às mesas ou fazer algumas coisas que nós antes procurávamos controlar. Essas situações desaparecem naturalmente pelo facto de eles terem crescidos. No entanto, ainda necessitam da nossa presença e que lembremos de fazer as suas tarefas. E então, e tarefas como comer bem, como levantar-se quando o despertador toca, ou fazer as tarefas, fazer os trabalhos de casa, tudo isto, até o tomar banho. Eu sei que é uma das coisas que realmente na adolescência começa a ser muito complicado, porque eles passam uma fase em que não fogem ao banho e depois há outra fase em que não saem do banho, ou seja, isto acaba por acontecer com todos nós, por isso sosseguem também um bocadinho. E de certa forma nós continuamos a assegurar-nos de que todas as tarefas que nós queremos que sejam cumpridas, que o sejam através do nosso controle. E o que estamos a fazer é manter a nossa relação numa relação de ordem de nossas e de cumprir por parte deles. Parecemos quase como militares numa fase de formação em que estamos ali que é para fazer. Aliás, se nós pedíssemos que eles fizessem, isso acontece possivelmente quando nós pedimos que eles façam as suas tarefas, o que nós respondemos, ouvimos do outro lado é não quero fazer, não me apetece, pois não resulta. Eu sei que não. A resposta que muitas vezes ouvimos é mesmo de que ele não faz, para eles não faz diferença as coisas que nós pretendemos. Por vezes, aliás, nós sabemos que às vezes um pedido simples até provoca logo uma grande discussão e muitas vezes nós até nos sentimos um bocadinho divididos sem saber um bocadinho, ok, vamos dizer qualquer coisa, sabemos ao fim e ao cabo o que é que aquilo vai provocar. Muitas vezes avançamos e acontece a discussão, muitas vezes até optamos por nem comunicar nada, mesmo quando as coisas nos incomodam. Vamos então analisar, e era isto que eu gostava hoje também de refletir com vocês e trazer à consciência um bocadinho as coisas que acontecem. Durante um dia, quais são as situações em que nós continuamos a assegurar-nos que as coisas aconteçam, em que o nosso controle acaba por estar lá. Vamos, por exemplo, a algumas abordagens. Muitas vezes o que é que nós fazemos? Vamos começar pela manhã. Podemos começar pela manhã mesmo. Asseguramos que acordam quando toca o despertador, ou seja, o despertador está no quarto deles, mas somos nós que vamos lá assegurar que eles acordem. Que comam ao pequeno almoço, que façam uma boa refeição de pequeno almoço, que tomem banho quando o facto de tomar banho de manhã acontece e que mudem de roupa, ou seja, que a roupa seja também aquela que nós achamos que é mais adequada para ir para a escola, que não cheguem tarde à escola, ou seja, que não se esqueçam de alguma coisa, que a mochila está toda lá. Continuamos numa fase da adolescência a assegurar essas pequenas tarefas. Podemos agora então passar para a parte da tarde. Durante o dia eles estão na escola e aí quem vai assegurar algumas coisas é a própria escola, são os professores e os outros funcionários. Chegam a casa e nós asseguramos que eles façam os trabalhos de casa. Depois
que em relação ao lanche, que não comam grandes porcarias, não é? Que assumam uma alimentação também mais saudável. Isto é interessante, porque mesmo este assegurar não significa que nós estejamos, muitas vezes até por chamadas, por mensagem, nós continuamos a manter esse controle, mesmo não sendo presencial. Asseguramos que, por exemplo, se houver mais que um irmão, que eles não se chateiem um com os outros, não é? Que haja esse cuidado também. Depois vamos chegar à noite, ok? Lá estamos nós na noite, então continuamos nós a manter esse controle de não te feches no teu quarto, senta-te direito à mesa, não é assim que está à mesa, o telemóvel não é na mesa, fecha o computador quando eles voltam para o quarto, é a hora de dormir, ou seja, continuamos nós aqui nestas tarefas, às vezes alucinantes, de controle dos momentos dele. Ou seja, possivelmente está cansada de ouvir, eu também estou cansada só de referir, mas é um pouco assim, acredito, e vocês que estão desse lado podem confirmar que é isto que acontece em muitos dos nossos no nosso dia. Acabamos por, como eu estava a referir anteriormente, para sermos quase instrutores de militagem, que as coisas têm que estar muito, muito ali. Então, agora analisando alguma destas situações, eu hoje só vou-me focar em algumas delas, o que é que nós normalmente fazemos? Culpamos e acusamos na forma como comunicamos com eles. O que é que se passa contigo? Não fazes nada de jeito, olha como está o teu quarto, ou seja, há aqui este culpar e este acusar. Depois, muitas vezes, até chegamos à questão do insultar. Quando nós dizemos, ok, és mesmo preguiçoso, o teu quarto está sempre assim, não consegues fazer nada de jeito, há este insulto que existe. Depois, passamos muitas vezes à questão da ameaça, né? Acabamos por começar a ameaçar. Tipo, quando eu vou aqui pegar no exemplo, quando nós vemos muita roupa no chão e toda misturada, nós dizemos assim, olha, estás a ver aquelas t-shirt que tu queres, nem penses que eu te a compro, ou aquelas calças, acabou, esquece, não vou comprar mais roupa nenhuma quando tu tens isto tudo aqui. O que é que nós estamos a ver? O que é que está a acontecer aqui? A acusação mesmo. Depois a questão da ordem, não é? Quando nós quando chegamos ao pé deles e surge a ordem, né? Desliga o telemóvel já, arruma o teu quarto, ok, há aqui muito, a comunicação que nós estamos a fazer é muito nesse sentido. Uma das coisas que nós podemos refletir, e é isto que eu estou aqui a trazer um bocadinho ao de cima, é promover esta reflexão também nos nossos atos, como pais nesta fase da adolescência, é nós, em vez de darmos estas ordens todas, podemos descrever o problema, convidá-los a que eles também façam parte daquela solução. Por exemplo, eu vou pegar no exemplo do quarto, porque na verdade é aquela situação que desespera muito as mães, a questão do quarto. Em vez de nós atacarmos, descrever o que é que nós estamos a sentir perante aquela situação, nós falamos muito pouco de nós, quando nos dirigimos a eles, nós falamos muito deles e falamos muito deles como pessoas e não tanto do seu comportamento. Também não conseguimos, também temos esta dificuldade de separar o que é o comportamento e o que é o meu filho como pessoa, como ser humano, e a questão do acusamento, do acusar, és isto ou és aquilo. Nós estamos ali a melindrar a pessoa e não estamos a falar do comportamento. Em vez de culpar, apenas informar daquilo que está a acontecer, não é? Para mim é mais importante ele trazer ao de cima aquela situação do que propriamente procurar culpados, porque não é essa a nossa intenção, mas as palavras muitas vezes é isso que comunicam. Em vez de ameaçar, aqui o ameaçar é mais procurar oferecer-lhe uma solução, uma escolha que seja possível para os dois, em que tanto para mim como para o meu filho faça sentido fazer essa escolha, do que propriamente estar a ameaçar, não é? Tipo, usar de certa forma a nossa autoridade, o nosso poder na relação naquele momento não é muito adequado, e não é isso que nós pretendemos, na verdade. Eu penso sempre, quando nós estamos a comunicar e quando chegamos a estes momentos de conflito, uma das coisas que ajuda é nós pensarmos qual é a minha intenção neste momento com o meu filho, e possivelmente a grande intenção quando nós estamos a dar ordens, quando nós estamos no meio de numa discussão que acaba por ser uma discussão. A nossa intenção, na verdade, é que aquele problema se resolva, que haja colaboração da parte dele, mas não é isso que nós comunicamos através das palavras. Nós falamos de tudo, menos de dizer, ok, eu preciso que tu colabores, porque senão isto assim é muito peso para mim. Muito poucos pais, e eu falo por mim, não é? Muito poucas mães e pais assumem esse tipo de comunicação. Muitas vezes, uma das coisas que também ajuda nestes momentos, e nós às vezes entramos aqui em grandes conversas, em grandes sermões, e depois o que é que acontece? Nós percebemos que eles não estão a ouvir e eles desligam completamente. Às vezes, com um tom de informação, não é? Tipo, não com acusar, mas, por exemplo, imaginemos um filho está a sair de casa
e eu apercebo-me que a mochila fica, ele já está no carro, por exemplo, em vez de eu estar ali a usar aquela situação outra vez para acusar, para falar daquilo, né, tipo basta às vezes dizer, olha, a tua mochila, né? Tipo, porque o importante é ele levar a mochila, não é estar ali a fazer uma grande conversa no sentido de perceber, ok, quem é que teve a culpa, porque é que ele é assim, é sempre a mesma coisa. E nós às vezes com situações tão pequeninas que não resolvemos da melhor maneira porque nós próprios usamos aquele momento para trazer todos estes aspectos para a situação e que muitas vezes fugimos da nossa intenção, que era ele lembrar-se apenas da mochila, neste caso, não é? Por isso é importante também, outra das coisas que eu gosto de reforçar nestes momentos de comunicação, e comunicação com uma intenção de procurar uma maior colaboração por parte do meu filho na dinâmica da família, muitas vezes é encará-lo a ele como um agente que tem as suas formas de fazer as coisas, que não tem que ser à minha maneira, e nós também muitas vezes esta questão de ordenar está implícito o facto de quando eu mando fazer qualquer coisa eu quero que aquilo seja feito como eu quero, não damos aqui grande espaço a que o adolescente faça como ele achar que faz sentido, e aqui é importante, na verdade, eu em vez de apontar o que é que está certo e o que é que está errado, é falar um bocadinho sobre aquilo que faz sentido para mim, aquilo que eu necessito, aquilo que para a minha dinâmica familiar, também até para a minha gestão como mãe ou como pai dentro da família é importante, de certa forma falar dos meus valores, né? Porque se para mim um dos valores é ter a casa mais ou menos organizada e ter a colaboração de todos, é isto que eu tenho que comunicar ao meu filho e de esquecer-me um bocado de tudo aquilo que traz, de tudo aquilo que está implícito numa conversa, que muitas vezes é tudo menos uma conversa, na verdade, porque acabo eu por estar ali a debitar, a despejar muitas coisas, não é? E do outro lado acaba por não acontecer nada, não há grande receptividade por isso naquele momento. E é importante eu dizer, ok, o que é que está a acontecer aqui? Se ele não me está a ouvir, possivelmente é melhor eu parar naquele momento e dizer, olha, o que é que está a acontecer? Isto para mim não faz sentido, isto não funciona, eu preciso da tua ajuda para nós encontrarmos uma solução. É trazê-los para dentro, ou seja, de certa forma, quando eu procuro a colaboração dos meus filhos adolescentes, da minha filha adolescente, eu estou a dizer-lhe tanta coisa, estou-lhe a dizer que confio nela, estou-lhe a dizer que acredito nas capacidades e nas competências que eles têm nesta fase já, que são diferentes daquelas que possivelmente teriam numa fase mais pequena, né, quando eles eram mais pequenos, mas também muito importante, e lembram-se como é que eu comecei este episódio, no sentido de possivelmente, isto não há soluções mágicas, mas possivelmente tudo seria diferente se eu, em vez de assegurar-me durante muitos anos que as coisas eram feitas no meu tempo, da forma que eu queria, em que o poder de fazer, ou seja, o poder de mandar era meu e o poder de obedecer era do meu filho, possivelmente o que eu posso alterar, e estamos sempre a tempo de o fazer, é, desde muito cedo, procurar essa colaboração. Ou seja, aquilo que eu possivelmente estou a convidar-vos a fazer na fase da adolescência, se tiverem filhos mais novos, podem fazer esse trabalho quanto mais cedo melhor. É sempre possível, claro que é, por isso é que também estamos aqui a falar sobre estratégias para melhorarem a relação com os vossos filhos adolescentes. No entanto, se tiverem filhos mais novos, comecem a fazer isto desde muito cedo. Procurar a colaboração deles desde 1 ano, 2 anos, em vez de eu dizer assim, olha, já lavaste os dentes, já não sei o quê, agora é não sei o quê, ou seja, alterar o meu discurso também e dizer, ok, neste período da manhã, por exemplo, antes de irmos para a escola, tens de fazer isto, isto e isto, ok? Fazes como tu quiseres, escolhe a ordem, e eu posso ir brincando, não é? Porque o brincar ajuda bastante, não é? Nós levamos as coisas um bocadinho porque a família é uma relação também que se quer leve, fluida, e muitas vezes nós colocamos muita carga nesses momentos de colaboração, porque levamos tudo para a questão da ordem, da autoridade, porque é um momento que nós achamos que somos mais responsáveis, os pais é que têm esse poder, uma mãe às vezes encara isso com tanta força que sente-se culpada quando as coisas não estão feitas como ela quer. E é exatamente o contrário. Quanto mais colaboração houver por parte dos filhos desde muito cedo, mais colaboração vai haver entre todos, e lógico que também o bem-estar dos adultos, né, dos pais, vai ser também maior, porque há um maior equilíbrio, até uma maior dinâmica e uma maior relação, porque também é isso que se pretende, não é? Se o meu filho assume, possivelmente muitos pais vão dizer, ok, e aqui lembrei-me aqui de uma questão, aqui um à parte, da questão do acordar quando
de o chamar quando o despertador toca. Muitos pais fazem esse chamamento, não é? Acordam os filhos ou chamam os filhos ao mesmo tempo quase que o despertador. É importante eu também dar espaço até para perceber, ok, como é que o meu filho, a responsabilidade que ele assume perante aquele despertador e dar tempo, não é? Tipo, ok, se calhar uma vez ou duas vezes e esperar. E mesmo que aconteça, e às vezes isto é uma chamada de atenção e é uma dificuldade que eu também tinha como mãe, por vezes é importante eu também dar espaço a que o meu filho, a minha filha assuma essa responsabilidade, mesmo que, por alguma razão, um dia que ele não consiga acordar na altura do despertador, possa chegar atrasado à escola. Porque muitas vezes nós pais o que fazemos é, queremos que eles assumam essa responsabilidade em casa, mas ao mesmo tempo não damos espaço para que eles vivenciem as suas escolhas e a sua responsabilidade. Porque se é a responsabilidade do adolescente acordar com o despertador, é importante ele perceber que caso ele não assume essa responsabilidade, qual é a consequência que tem perante esse momento. E nós não deixamos muito isso acontecer. E sinceramente não é muito importante, nem vai acontecer nada de mal se um dia, 2 dias o meu filho perceber que quando não acorda, quando o despertador toca, possivelmente chega atrasado à escola. E é importante eu também dar esse espaço para que as coisas aconteçam, para que o meu filho comece a colaborar mais, porque ele depois vai acreditar e vai confiar que a sua posição na família é muito, muito importante e que os seus comportamentos, as suas ações dentro da família também contribuem para o bem-estar da família. E isso também lhes vai dar a eles muita responsabilidade, é verdade, mas também muito gosto. Por isso era hoje que eu queria sobre este assunto que eu estava aqui e gostava de partilhar e que partilhei hoje, e também dizer que podem continuar a ouvir os episódios do podcast. Se ainda não subscreveram o canal, podem fazê-lo através daqui do botão subscrever e partilhar com quem vocês acharem que faça sentido. Até à próxima semana.